Bom dia a todas, todos e todas. Eu sou Rafaela. A gente continua o ciclo de formação do Observatório dos Trens, romper os trilhos da segregação. A gente tem uma mesa agora, vai começar a mesa agora, que vai falar sobre como as mulheres têm pensado estratégias para disputar um outro lugar da mobilidade urbana. Eu vou convidar e formar aqui a mesa. Vocês podem acompanhar online. Vou chamar a Clarice Link, do ITDP, vou deixar elas se apresentarem depois. Isabel, arquiteta e urbanista. E Esther, mãe atípica, militante, cientista social. A gente vai fazer uma dinâmica de 20 minutos de fala e a ideia é seguir aqui, tanto construindo e pensando estratégias para produzir uma agenda de mobilidade que nos direcione diante dos desafios que a gente tem, não só para a COP30, que coloca um olhar sobre o Brasil, sobre as estratégias de mitigação, sobre as políticas de adaptação e reparação às injustiças do clima, mas também pensar como é que a gente lida com os desafios e as desigualdades que estão colocadas hoje na mobilidade, que impactam diretamente a vida das pessoas. Vou passar primeiro para a Clarice. Pode ser? Tá bom. Alô? Obrigada, Rafaela. É um prazer estar aqui compartilhando essa mesa e esse debate. Bom, acho que me senti bastante instigada assim, com o tema da mesa, né, Mulheres Reinventando a Mobilidade Urbana, e pensar como uma mobilidade urbana pode ser redesenhada a partir de uma perspectiva feminista e interseccional. Acho que o tema da mobilidade, ele passou por alguns momentos de inflexão nos últimos anos, né? Então, a gente teve aí os protestos de 2013, que já apontaram para a mobilidade enquanto uma chave de desigualdade na cidade, né? Então, conectaram mais fortemente a mobilidade, os sistemas de mobilidade, ali a partir da discussão da tarifa, mas depois a partir da discussão mais ampla sobre infraestrutura de mobilidade, conectada à produção e reprodução de desigualdade na cidade. Acho que aquele foi um primeiro momento, que foi um marco para quem trabalha com a mobilidade, como um momento no qual a mobilidade passou a ser o grande tema, né, da agenda urbana, das discussões sobre a agenda urbana. A gente teve aí um segundo momento mais amplo, que eu acho que também é uma inflexão para a mobilidade, que é o cenário da emergência climática, que, como resultado, a gente vê uma série de recursos, né, significativos, públicos e privados, sendo despejados na mobilidade, né, mas com projetos de tecnologia ou grandes infraestruturas que nem sempre têm aí a capilaridade ou a responsividade com a necessidade do local. Então, são grandes projetos, mais cataclísmicos do que, de fato, responsivos à necessidade local. E acho que a gente teve a pandemia quando os trabalhos de cuidado tiveram mais visibilidade, né, até no âmbito doméstico. Então, quando, de repente, a sociedade se deu conta de que o cuidado é algo diário, constante, recorrente, e que tem uma série de infraestruturas que precisam existir para que o cuidado aconteça. E também foi um momento no qual, mais uma vez, a gente pôde olhar para o sistema de mobilidade como um sistema, uma infraestrutura e serviços que podem colaborar com o cuidado, com a manutenção da vida, ou impactar de forma bastante negativa. Então, acho que esses três momentos, eles nos colocam frente a uma discussão sobre que mobilidade a gente precisa para garantir a vida nas cidades, para esses termos que a gente usa de forma quase que leviana atualmente, né?
a mobilidade inclusiva, a mobilidade sustentável, sem de fato entender o que a gente quer saber sobre isso, né? O que a gente quer produzir sobre essa mobilidade, para que, então, a gente tenha ela, de fato, inclusiva. A conexão entre mobilidade e gênero não é um tema exatamente novo, né? Desde aí do meado do século XX, que a gente já tem estudiosos, pesquisadores, pesquisadoras, principalmente, falando sobre a conexão entre mobilidade e gênero, estudando essa conexão. Já sabemos que a mobilidade, já há muito tempo, a mobilidade é influenciada pela experiência corporificada, né, que facilita ou dificulta deslocamentos, né? Então, se é homem ou mulher, isso tem uma diferença, a questão racial, étnica, isso tem uma diferença, a questão de renda tem uma diferença, onde vive tem uma diferença. Então, a gente já sabe disso. Tem uma série de estudos que já mostram, que já debatem, que já disputam essa discussão há bastante tempo. Mas, nos últimos anos, a gente vê a mobilidade, a questão do gênero, ela passa a, de fato, estar presente na discussão sobre formulação de políticas públicas setoriais. A gente fala, hoje em dia, de mobilidade sensível a gênero, mobilidade responsiva a gênero, né, se tornou assim, um tema onipresente, inclusive nas grandes discussões com agências multilaterais, agências bilaterais, financiadores, né? Então, o tema, ele, de fato, chegou. Só que, muito com foco no acesso, infraestrutura, acesso, segurança, acho que é onde o tema vem sendo tratado, mas a gente não vê uma mudança significativa na experiência das mulheres, né, no dia a dia, nas cidades, principalmente quando a gente olha para grupos específicos. Enfim, então, acho que eu tenho me questionado muito, né, o que é que ainda não dá conta do entendimento de como a mulher se desloca, né, e do que a mulher precisa, as mulheres, né. Eu acho que a gente segue tratando o transporte, né, muito conectado com uma lógica da cidade produtiva, uma lógica extrativista, né, e aí a gente incorpora a discussão de gênero nessa mesma lógica. E aí, por isso, a gente falha, né, a gente não dá conta exatamente do tipo de deslocamento que as mulheres fazem, precisam fazer. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu vejo assim, a necessidade da gente entender esse planejamento urbano, planejamento de mobilidade, a partir de uma perspectiva de gênero, depende de um deslocamento, né, dos pressupostos, do próprio pensamento sobre o planejamento. Então, a gente precisa sair desse planejamento de cidade produtiva, a viagem casa e trabalho, que é a nossa grande centralidade na discussão do planejamento, da coleta de dados, do sistema da operação do sistema, a viagem casa e trabalho, é o horário pico, como é que isso dá conta dessa viagem quase que linear, né, para entender como que uma outra cidade precisa ser produzida, que é essa cidade da reprodução social, né, essa cidade do cuidado. Eu venho trabalhando muito com esse conceito da teoria da reprodução social, que é do feminismo marxista, principalmente, mas que é esse entendimento das atividades de cuidado, manutenção da vida, que são realizadas principalmente por mulheres, e, no caso latino-americano e brasileiro, principalmente por mulheres negras, periferizadas, né, imigrantes, muitas vezes, imigrantes internas, né? Então, são essas as mulheres que fazem, em grande medida, os trabalhos de cuidado e que também fazem trabalhos de cuidado remunerados. Então, não só os não remunerados, como os remunerados. E precisam combinar, né, esses deslocamentos diários do trabalho reprodutivo de cuidado não remunerado com remunerado em cidades extremamente desiguais, espraiadas, né, que exigem grandes deslocamentos diários. Então, eu acho que, primeiro, tem esse deslocamento que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente desloca esse planejamento hegemônico, né, focado na cidade produtiva, para um planejamento que foque na cidade reprodutiva. Acho que esse é um primeiro movimento, né?
Em segundo lugar, acho que tem a perspectiva interseccional, né, enfim, que é aí acho que eu tenho, pelo menos, entendido como um marco aí teórico-metodológico que vem do feminismo negro, das feministas decoloniais também, interseccionais, né, que aprofundam esse repertório da luta feminista, né, das discussões de gênero, e incorporam, vinculam as experiências diárias vividas pelas mulheres negras, né? Então, entender também que o que a gente vem produzindo no feminismo, no planejamento hegemônico de mobilidade, trata todas as mulheres como iguais e todas as experiências das mulheres como iguais. E digo isso como uma mulher que faz parte desse planejamento hegemônico numa organização internacional, né? Faço sempre parte desses fóruns. E o fato de ter uma mulher, então, brasileira branca parece ser suficiente para cumprir ali uma meta de representatividade, né? Então, me parece que existe assim uma falha muito grande em entender a miopia dessa ideia de universalidade entre as mulheres, né? Como se a experiência de todas as mulheres fosse a mesma. Não é, obviamente. E, principalmente, quando a gente entende, aqui no contexto brasileiro, né, quem é que faz a maior parte dos trabalhos de cuidado. Então, acho que adotar a abordagem interseccional nos ajuda, né, enquanto uma perspectiva aí, então, teórico-metodológica, tanto para a investigação crítica, né, para um entendimento de quem se trata, quanto prática, né? Acho que tem aí um potencial também da gente incidir no campo político, né, quando a gente consegue definir melhor quem são as pessoas que estão participando, de onde elas vêm, né, qual é a diversidade dessas pessoas na sua experiência cotidiana, concreta, diária, né? Então, acho que só, né, retomando aqui, esse deslocamento no planejamento, na forma de fazer planejamento, né, no papel do planejamento da cidade produtiva para a cidade reprodutiva, né, esse foco no cuidado e no trabalho reprodutivo como algo que nos diz mais sobre a mobilidade cotidiana, né, nos diz mais sobre as dificuldades da mobilidade cotidiana, e com essa abordagem interseccional que nos leva bem especificamente, né, para as experiências que conjugam, também combinam o machismo com o racismo na experiência diária do deslocamento. Então, acho que isso nos, assim, ter esse enfoque nos dá uma oportunidade de lidar com a realidade de muitas mulheres que estão diariamente se deslocando, né? Acho que quando a gente faz esse caminho, a gente tem aí uma oportunidade de questionar os conceitos universalizantes que regem o planejamento, né? Que regem o planejamento urbano e, por consequência, o planejamento de mobilidade, né? Então, a gente parte aí de um entendimento no transporte que a experiência das pessoas é a mesma, de uma universalidade dos corpos, de uma neutralidade, né, no que a gente oferece, no que a gente oferta no transporte, né, tanto da infraestrutura quanto dos serviços, uma neutralidade que aquele serviço está sendo recebido da mesma forma por todos, usado da mesma forma por todos. Então, acho que esse questionamento, essa problematização do conceito da pessoa universal, do planejamento neutro, é algo fundamental, e aí nos faz chegar no planejamento de transporte em si, né? Então, a gente parte as nossas discussões, por exemplo, das pesquisas ODEs, de origem e destino, que, apesar de coletar dados sobre diversos motivos de viagem, formas diversas de viagem, né, de trem, de bicicleta, a pé, acaba enfatizando na viagem casa-trabalho, como se ela fosse o resumo, de fato, a síntese, a viagem síntese. Quando a gente fala, no Rio de Janeiro, 42% das viagens são feitas, digamos, de carro. Não é esse o dado, mas essa síntese diz respeito à viagem casa-trabalho, como se essa fosse efetivamente a forma como as pessoas deslocam. Então, a gente tem um problema aí no
na nossa prática, né, de pesquisa. A própria pesquisa OD, ela ignora viagens menores, ela ignora viagens integradas. Então, se a pessoa pega uma bicicleta, pega um trem, ela foi contabilizada como viajou de trem, né? Se a pessoa ela caminha, ela pega uma bicicleta e ela pega um carro, foi contabilizada como uma pessoa que pegou um carro, né? Então, ela acaba que invisibiliza uma série de outros deslocamentos que dizem muito mais respeito à viagem do cuidado. São deslocamentos menores, mais curtos, encadeados ao longo do dia, que têm custos, né? Então, na medida em que a gente invisibiliza, a gente está invisibilizando o custo, a gente está invisibilizando o tempo perdido, a gente está invisibilizando o tempo da integração, né? O quão onerosa é essa integração. Então, acho que, desde a nossa pesquisa OD, né, até a forma de se pensar o sistema de transporte como um todo, a gente segue invisibilizando e cada vez mais. E aí isso acaba dando uma preponderância, né, a essa infraestrutura que é para a cidade produtiva, a cidade, né, enfim, que não é efetivamente a maior parte das viagens feitas. Se a gente fosse contabilizar, a gente vê lá na divisão modal, quando a gente olha para a divisão modal, né, todas as formas que as pessoas viajam para fazer o caso de trabalho e todas as outras formas que as pessoas viajam para ir ao mercado, para ir ao posto de saúde, para ir à educação, que muitas vezes tem a ver com uma viagem de cuidado, não sempre, que a gente pode acessar a educação enquanto um corpo adulto, mas crianças e até adolescentes jovens têm que ir acompanhados de um cuidador ou uma cuidadora. Então, essa viagem ela acaba não sendo propriamente visibilizada. Se a gente tivesse uma outra forma de fazer esse cálculo, já tem estudos que mostram que as viagens reprodutivas elas equivalem às viagens produtivas. E, no entanto, a gente diz mais de metade das viagens diárias são por motivo de produtivo, né, de trabalho remunerado, acesso ao trabalho remunerado. Então, a própria, não só a coleta de dados, mas a leitura desses dados, a análise, a forma como a gente agrega esses dados, né, isso tudo contribui para a gente continuar invisibilizando a viagem das mulheres. Quando essas mulheres, que é o contexto das cidades metropolitanas brasileiras, conjugam as suas viagens reprodutivas com as suas viagens produtivas, né, isso faz com que, muitas vezes, elas não deem conta de fazer todas as viagens, né? Então, na verdade, quem está fazendo uma grande parte das atividades familiares acabam sendo a filha, as sobrinhas, as crianças que cuidam das crianças na periferia, né? Porque não tem como fazer essa viagem pendular tão longa e cumprir todas essas viagens. Então, são pessoas que acabam sendo... estão distantes de fato, acessar, entre aspas, as oportunidades da cidade, né? Então, acho que essa é uma temática que, para mim, tem sido muito cara, que é pensar nesse deslocamento e pensar na potência que esse deslocamento tem, né, na produção de cidade. Claro, a gente precisa também tratar de temas que têm sido tratados hoje em dia, acho que só para encerrar aqui, como infraestrutura, como a segurança no transporte. Então, tem toda uma discussão sobre iluminação, sobre instalações sanitárias adequadas, decretos para que possa descer fora do ponto. Acho que tem uma série de discussões que vêm acontecendo hoje em dia, do ponto de vista de serviço e de infraestrutura, que são fundamentais. Eu não quero dizer que elas não sejam importantes. Elas estão acontecendo em grande medida, ou em alguma medida, né? Eu acho que nas diversas cidades, mas eu acho que ainda é pouco, né? Continua sendo vamos garantir que esse sistema funcione para a cidade produtiva, né? E que essas mulheres continuem sendo responsabilizadas pelas atividades de cuidado, né? E as suas atividades de trabalho remunerado também. Então, acho que também, quando a gente desloca o planejamento para a cidade do cuidado, para um planejamento do cuidado, que eu estou chamando de cidade de cuidado, acho que nos dá uma oportunidade também de tratar o tema das mulheres sobrecarregadas atualmente, que é um assunto que tem sido bastante discutido, né? Então, acho que pensar em políticas específicas que cuidem das mulheres
é importante, que cuidem das crianças e dos idosos é importante, mas quando a gente pensa no cuidado como uma chave, né, de discussão, eu acho que a gente tem aí um potencial para tratar não só de todos os grupos das pessoas cuidadoras e seus deslocamentos, mas no contexto brasileiro, olhar principalmente para essas mulheres periferizadas, né, que é a maior parte das pessoas que se deslocam na cidade, né, e que não têm as suas demandas de fato sendo tratadas. Então, eu venho pensando um pouquinho nessa linha atualmente. Obrigada, Clarice. Eu acho que você traz elementos muito importantes, inclusive, para a gente pensar. A gente está numa semana, né, que se inicia com uma série de operações pela cidade que impedem o deslocamento de uma parcela muito grande da população, inclusive para chegar aqui e pensar sobre esse processo. Ele é muito importante. A gente tem falado muito sobre os problemas que a gente vive no deslocamento da cidade. Não são problemas que estão na ordem da falta de planejamento, são problemas que estão na ordem de qual que é a política que embasa o planejamento. Quando você coloca isso, acho que é um elemento muito importante, né? Por mais que, e acho que trazer os dados que o ITDP tem feito de quantificar, de qualificar as informações, produzir indicadores sobre como é que esse impacto está colocado, ele é muito importante para nós aqui no Observatório, para o Negra, é muito relevante, inclusive, pensar como é que a gente consegue impulsionar essas reflexões, né, para dentro dos espaços de decisão, mas compartilhar com a sociedade como um todo, né? A gente tem falado recentemente e tem qualificado o debate sobre economia de cuidado, do cuidado, e a gente entende que as mulheres se deslocam muito mais porque a carga que recai do cuidado sobre elas, né, elas se deslocam por deslocamentos coletivos, são para além de resolver as suas questões, são para além do trabalho, são para resolver as questões dos filhos, dos cônjuges, dos familiares de uma forma geral. Tem um impacto disso, inclusive, quando você coloca, né, do deslocamento, de como é que o corpo feminino, um corpo feminino trans, um corpo feminino negro, então, quando você reivindica o lugar de interseccionalidade para pensar esses deslocamentos, a gente sabe que a forma como a gente se coloca no mundo, ela é diferente a partir das marcas racializadas, de gênero que estão marcadas no corpo. Isso impacta, inclusive, no deslocamento de mulheres. A gente acompanhou há pouco tempo, tem acompanhado lá em Paracambi, tem um curso que chama da Onda Verde, que é uma ONG que atua em Paracambi há muitos anos, né, há 3 décadas, se eu não me engano, que fez uma formação de jovens líderes pelo clima e que distribuiu bicicleta para todos os jovens. E muitos dos jovens não usam a bicicleta para chegar, porque, principalmente mulheres, porque têm medo de se deslocar de bicicleta. Então, a gente sabe que a forma como a cidade se pensa para determinados grupos, isso impacta na possibilidade de deslocamento e nos modos de deslocamento que os corpos vão utilizar para se mover pela cidade. Define nessa dimensão de interdição e de acesso. Vou passar aqui para a Esther, que, né, vai ajudar a gente, inclusive, nessa reflexão, quando a gente intersecciona isso, né, com acessibilidade, com dimensões, né, do deslocamento das periferias, das favelas, e pode dar para nós mais elementos de como a gente pensa isso. Pessoal, bom dia. Eu sou Esther Bayer. Agradeço, Rafa, pelo convite. A Rafaela tem sido uma pessoa que, desde o dia que eu conheci, não soltou mais a minha mão. É uma pessoa maravilhosa. Tem uma atuação tão linda e tão necessária. E eu fico muito feliz de poder estar aqui na mesa, né, nesse momento, falando um pouquinho sobre a minha experiência enquanto mãe atípica. Eu não gosto muito desse termo do atípico, né, porque dentro dos territórios vulneráveis, são tantas crianças com deficiência que eu acho que eu não sou atípica, eu sou típica, né? É típico você ver. Se eu contar a história da minha família, a quantidade de crianças que têm deficiências essas que foram... porque existe, inclusive, esse dado, né? Praticamente 1/3 das deficiências que existem, né, nas pessoas no município são deficiências que poderiam ter sido evitadas. Foi um erro médico, um acidente, coisas que poderiam, de alguma forma, ter sido evitadas, e isso coloca essas pessoas numa outra condição, né? Eu sou mãe de uma criança autista,
Por incrível que pareça, o autismo poderia ser uma coisa evitada, né? Hoje já existem pesquisas que falam sobre as formas, né, como essa alteração genética do autismo, né, se manifesta no organismo através de agrotóxicos e de condições ambientais. Inclusive, recentemente, as podas neurais, né, que colocam a criança dentro desse espectro autista, que acontecem mais ou menos por volta dos 2 anos de idade, elas têm sido vistas, existem hoje estudos que dizem que são condições ambientais, talvez a poluição, os gases, enfim, alguma coisa está acontecendo nessa fase de 1 ano e meio a 2 anos que está colocando as crianças nessa condição. Mas eu vim falar aqui hoje sobre mobilidade da pessoa com deficiência, não só da criança autista, mas da pessoa com deficiência, e eu vou falar um pouco da minha experiência, porque foi a partir daí que eu conheci a dificuldade das mães que têm alguma criança com deficiência e os pais em suas casas, mas principalmente as mães, principalmente em sua maioria mulheres negras, que ficam com esse trabalho do cuidar e que, inclusive, alguns dados também falam, né, que durante a pandemia, as mães negras, né, as mulheres negras da favela, foram as que mais precisaram abrir mão dos seus trabalhos, por exemplo, porque elas não tinham mais outra pessoa para cuidar. Essas pessoas ou morreram durante a pandemia, as redes de apoio, ou essas pessoas não puderam se aproximar por conta do isolamento, então foram pessoas que tiveram que abrir mão e, a partir daí, passar por momentos de muita dificuldade. Falando um pouco dessa questão, né, e trazendo que eu sou oriunda de Anchieta, né, do bairro de Anchieta, e mais especificamente do Parque Anchieta. Parque Anchieta é um bairro que tem dentro de Anchieta, perto de Mariópolis, perto de Olinda, né, perto do Jericinó, e é um bairro que é um dos mais adensados, né, por população e por população negra, e é o último bairro do município do Rio de Janeiro. É o último bairro do município de Janeiro, vou repetir isso. Por ser o último bairro do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, também é um bairro que não tem transporte. Então, eu passei a minha infância andando 40 minutos a pé, por exemplo, para ir para a escola, porque se perdesse um ônibus, tinha que andar a pé. Só tinha e ainda só tem 2 linhas de ônibus até hoje. Para pegar uma terceira linha, tem que andar 20 minutos. Então, imagina crianças, mulheres, passando por caminhos desertos, né? De noite, às vezes sem iluminação, o risco que sempre foi. E para vocês terem uma noção, no ensino médio eu passei para o Colégio Pedro II, aí eu morava em Anchieta e estudava em São Cristóvão. Então, pegava às 7 horas da manhã. Então, eu tinha que pegar o ônibus às 4h30 da manhã, uma adolescente. Nisso eu já passei por assédio, já passei por violências, por várias situações dentro do transporte coletivo. Quando eu me vi nessa situação de mãe de uma criança autista, eu passei a ter outras dificuldades, que foram as dificuldades de acesso ao direito à mobilidade do meu filho. E aí eu conheci outras mães nos centros de tratamento do SUS, que eu fiquei esperando 2 anos para o meu filho ser atendido no SUS, faço questão de colocar isso e depois eu vou falar por quê. Do tempo, né? Tudo tem um tempo, né? E esse tempo prejudica muito a pessoa pobre, porque meu filho, eu identifiquei os primeiros sintomas do meu filho antes dos 2 anos, mas o primeiro laudo, que foi particular, não foi no SUS, porque eu não consegui a tempo, foi aos 5 anos. Daí eu já perdi 3 anos de um tratamento que ele poderia ter avançado muito mais se ele tivesse feito. E hoje ele é atendido aqui em Vila Isabel, no Centro Municipal da Pessoa com Deficiência. Tem um tratamento maravilhoso, tem um acompanhamento maravilhoso, mas, por exemplo, essa semana ele não pôde fazer as terapias porque fica perto do Morro dos Macacos, fica, na verdade, embaixo do Morro dos Macacos, onde está tendo operações policiais, então isso é muito frequente. Semanalmente a gente já recebe o aviso por WhatsApp. Atenção, famílias, não tragam seus filhos essa semana, porque não tem como. Então, essa questão prejudica muito a nossa mobilidade. Mas, quando eu sento lá para esperar o meu filho ser atendido, eu começo a ouvir muitas reclamações das mães, porque a gente não tem um sistema unificado de transporte coletivo. Então, quando a gente recebe um laudo e quando, enfim, a gente consegue que esse laudo seja emitido pelo SUS, porque o requisito dos órgãos públicos para você ter direito ao bilhete único, ter direito a qualquer cartão de transporte, é que o laudo seja emitido pelo SUS.
E existem, para vocês terem noção, só no caso do autismo existem ainda no Brasil 2 milhões de crianças não laudadas, porque o laudo depende de toda uma investigação que leva muito tempo para acontecer, se você depende do SUS. E esse tempo, a família está pagando passagem. E quando a família recebe, enfim, esses laudos, que existem formulários específicos, tá? Existe um laudo, por exemplo, para o transporte municipal, existe outro laudo que tem que ser enviado para uma outra secretaria, para a Fundação Leão 13, por exemplo, para você ter acesso ao metrô. Aí você tem que levar o outro laudo na prefeitura para você ter acesso, por exemplo, ao trem. Então, você não consegue, em um único atendimento, isso deveria ser, inclusive, dentro do próprio SUS, no posto de saúde, você já deveria ter acesso, né? Quem tem que fazer isso é o governo, essa conexão. Mas, na verdade, quem se responsabiliza por isso é a mãe. Então, você, ou o pai, né? Ou então, você tem que ir a cada um desses setores para conseguir o direito de mobilidade. E aí vocês veem, às vezes, as famílias com aquele monte de cordão, com um monte de cartão, é porque não existe um único cartão. Então, tem o cartão do metrô, tem o cartão do trem, tem o cartão do ônibus municipal, o cartão do ônibus intermunicipal. E a família tem que ficar andando com aquele monte de cartão. Imagina perder um desses. Você tem que voltar na consulta, pegar o laudo novamente, na ficha específica preenchida, levar lá no outro setor, aguardar 3 meses para emissão, para resposta, para o retorno. Inclusive, a Prefeitura do Rio é que mais responde rápido em relação a isso, mas o restante são 3 meses e ainda com a incerteza, tá? Porque esse laudo, apesar de ser laudado pelo SUS, por um médico do SUS, um médico de referência na questão que a criança tem, esse laudo ele é avaliado, inclusive por outros profissionais que nem são do campo da saúde. Então, assim, há uma avaliação para ver se seu filho tem essa condição. E isso faz com que essas famílias fiquem sempre secundarizadas. Lélia Gonzalez fala muito disso, né, da secundarização da mulher, né, que são processos em que não são priorizados. Nós não somos vistos como demandantes de políticas públicas, nós somos vistos como carentes de políticas públicas, e tem uma diferença nisso, né? Existe uma diferença nessa relação entre carência e demanda, né? Porque quando a gente chega em outros territórios, onde a estrutura é uma estrutura que favorece as classes dominantes, eles são demandantes. E nós somos carentes. Hoje, por exemplo, eu passo uma dificuldade, inclusive vou ter que sair daqui a pouquinho, porque meu filho tem uma perícia no INSS, uma perícia que eu estou aguardando desde setembro. Ele tem uma perícia, não tem como faltar, né, desde setembro, não tem como remarcar. E é uma perícia apenas para constatar que ele é autista, para a gente poder dar entrada em outras condições, porque senão tudo que a gente for tentar daí para frente, como, por exemplo, uma isenção de IPTU, uma isenção de PVA, tudo que for tentado daí para frente, se não tiver esse laudo do INSS, isso é barrado. E uma outra questão que eu coloco em relação à mobilidade é a forma como essas passagens são concedidas, né? Existe um horário específico, um dia específico para essas crianças utilizarem esses vales, seja para o deslocamento escolar ou para o deslocamento da terapia. Esses vales, eles permitem o acompanhamento, mas somente se você estiver com a criança. Então, tem relatos de mães, por exemplo, eu pago a minha passagem de volta da escola. Eu vou lá e deixo a criança, mas na volta, por eu não estar com a criança, eu tenho que pagar a minha passagem. Então, a gente não tem essa compreensão da condição dessa mãe atípica. Muitas vezes essa mãe precisa abrir mão, porque o deslocamento para as terapias é imenso, são às vezes 2, 3, 4, 5 vezes de terapia por semana, dependendo da dinâmica da criança, e essa terapia pós-horário escolar, no contraturno do horário escolar. Dependendo da prefeitura, ainda tem a sala de recursos da escola que a criança fica, então ainda tem um outro horário diferenciado, que é a terapia que é realizada também dentro da própria escola, dentro da sala de aula. Então, essas famílias, elas passam o tempo em função dessa dinâmica da criança. E isso faz com que essas mães não tenham direito à cidade por elas mesmas. Então, são mulheres que vão se deslocar na cidade muito em função do que já foi falado, muito em função dessa questão do cuidado, né? Esse tem sido o deslocamento de muitas mães. E a mãe atípica, ela também pode trabalhar,
ela também pode, se os sistemas funcionassem como deveriam, essa mãe não necessariamente precisaria estar, de repente, tendo que abrir mão da sua jornada de trabalho em função da jornada da criança, da jornada de cura e de cuidado da criança. Né? A gente, inclusive, hoje fala de cuidado e a gente está colocando essas famílias no lugar de cuidador, mas o cuidador é o médico, o cuidador é o terapeuta. Nós somos pais, mães e pais. Então, existe também essa diferença que a gente precisa ter esse cuidado nessa reflexão sobre essa responsabilidade que está sendo atribuída, né, de cuidado, mas que esse cuidado tinha que ser compartilhado com as políticas públicas, né, com os setores públicos. E, principalmente, essa questão dessa dificuldade de se ter acesso a um setor de transporte ou um setor do SUS que faça essa conexão com todos esses outros setores. Esse trabalho é a responsabilidade de uma família. Aí você vai carregando a criança, levando, né? Imagina uma criança que já tem por si só também uma outra dificuldade de mobilidade, como, por exemplo, uma criança cadeirante ou que tem algum tipo de deficiência mais limitante, que dificulta a mobilidade, que dificulta a locomoção, que dificulta a caminhada, e essa família tem que ficar andando de espaço em espaço para poder obter seus direitos. E essa informação não é uma informação que é disponibilizada de forma que todos saibam. Isso não está, por exemplo, na carteirinha de vacinação, que é onde tem lá as orientações para as primeiras deficiências que você pode perceber na criança. Os primeiros sinais estão orientados ali na carteirinha de vacinação, mas depois não diz mais o que fazer. Não diz o que a pessoa precisa fazer. E ninguém vai dizer o que a pessoa precisa fazer. E a família também tem direito ao transporte interestadual. Mas esse transporte interestadual também é emitido com uma outra carteira, que é feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. E aí você precisa seguir todo um outro processo, ou seja, eu estou falando do quarto processo, para a pessoa conseguir o direito à mobilidade. E aí tem a questão da dignidade também no acesso ao direito. Porque, por exemplo, para você ter acesso ao transporte gratuito interestadual, você tem que chegar na rodoviária e esperar que sobre passagem dentro daquele ônibus para a criança poder entrar. Se sobrar só uma vaga, não vão poder viajar a criança e o acompanhante. Então, eles, inclusive, eu passei por essa experiência há um tempo atrás. E aí a recomendação era, mas você tem que voltar durante o dia sobra passagem. Eu falei, não, mas eu preciso viajar agora na madrugada, porque de manhã eu tenho que estar em São Paulo. Eu não tenho como ir durante o dia, porque senão eu vou perder meu compromisso lá. E aí eu tive que comprar a passagem em valor integral. E não basta mostrar o laudo, não basta nada disso. Tem que ter a carteirinha da NTT. Eu também não tinha a carteirinha, eu não sabia que precisava da carteirinha, então eu não consegui viajar. Da mesma forma como as crianças e pessoas com deficiência têm direito a 80% de desconto em passagens aéreas, nacionais e internacionais. E simplesmente não existe uma forma de você acessar isso. Qual é o procedimento que existe? Você precisa comprar a passagem no valor integral e mandar um e-mail para a empresa aérea, que ninguém nunca vai responder, e aí depois você recebe um estorno, que até hoje eu nunca vi ninguém falando como esse estorno acontece, mas dizem que existe, de 70% do valor da passagem. Não seria mais interessante você já pagar com 70%? De desconto, porque às vezes a gente não tem esses 70%, essa margem sobrando. Quanto que é uma passagem aérea hoje? Né? Daqui para São Paulo, esses dias eu pesquisei, está R$900. Então, eu vou ter que pagar R$900 para depois ter de volta uns 700. Então, essas são as dificuldades, porque existe muito aquela compreensão de que a pessoa com deficiência, a mobilidade dela é só em casa. A gente vem de uma cultura que muito recentemente é que se trabalha a questão da inclusão nos espaços públicos, principalmente as escolas, né? Porque até então a criança com deficiência, mesmo uma deficiência física não intelectual, essa criança ela não tinha um acompanhamento, ela não tinha direito a uma mediação, então o lugar das pessoas com deficiência era dentro de casa. As pessoas não entendem que a pessoa com deficiência também sai, e não sai só para ir ao médico. Não sai só para fazer uma terapia. Na verdade, existem outras atividades que podem ser feitas, e aí a gente, enfim, entraria em outros debates aqui sobre inclusão, mas
Do meu tempo já? Ah, tá. Tá. Então, essa questão da acessibilidade para famílias, para pessoas com crianças com deficiência, ela é muito importante. Aí, falando de uma outra questão, né? Porque também pensam que a pessoa com deficiência não pode ter um carro. E aí, o que fazem? Dão aquele desconto, mas o desconto é insignificante. Para o valor de um carro, é insignificante. O desconto, né? Muita gente acha que vai pagar metade, não é metade, é 5 mil no máximo, que você consegue de desconto, e que você perde pagando kit gás ou pagando o próprio seguro. E são carros específicos, não é todo carro que você consegue desconto. São os carros fabricados no Brasil, nos modelos sedã, naqueles modelos mais compactos, isso depende da concessionária. E o carro também é uma questão de direito à mobilidade. Então, existem muitos estigmas sobre as condições da família, da criança com deficiência, da pessoa com deficiência, que fazem com que essa pessoa enfrente barreiras limitantes todo o tempo na sua circulação pela cidade, desde a acessibilidade, desde uma sinalização, desde um sinal de trânsito que tem um aviso sonoro para pessoas cegas, por exemplo, ou com baixa visão, desde acessibilidade de libras que não existem nos espaços. Todos os tipos de acessibilidade, eles são afetados, né? Todos os tipos de deficiência, são afetados quando o assunto é o direito à mobilidade à cidade. Né? Imagina que somente há pouco tempo a gente tem um sinal luminoso que nem sempre funciona no metrô, para aquela pessoa, por exemplo, que é surda, conseguir saber em qual estação ela está. Né? Então, e a gente vai se adaptando, se ajustando, né? Existe esse conceito de ajustamento, a gente vai se ajustando à cidade da forma que dá. A gente vai se ajustando à cidade das formas que são possíveis, quando, na verdade, a cidade deveria construir um ambiente que fosse seguro para as pessoas com deficiência. E essa experiência, né, que eu tenho vivido de dialogar com as famílias, de dialogar, de ouvir as mulheres, de ouvir quais são as dificuldades que as pessoas têm. Essas dificuldades elas foram causadas pela própria cidade, pelo próprio planejamento público, né? Pelo próprio planejamento das políticas públicas, pela ausência desse cuidado, desse olhar no plano diretor, porque não são cidades inclusivas, são cidades excludentes. E aí eu trago também uma última fala que é sobre a diferença entre vivência, né, e conhecimento, porque quando a gente fala de planejamento urbano, a gente está falando que existem especialistas que pensam anualmente na construção de um plano diretor, que pensam anualmente na construção dos processos de acesso, de equidade, de igualdade nos seus terrenos da política pública, seja nos direitos humanos, na assistência social, seja na saúde, seja na educação. Mas a impressão que eu tenho é que essas pessoas elas estão um pouco protegidas dessa realidade que a gente vive, enquanto mulher vinda de lugares remotos, de lugares periféricos, de regiões periferizadas, da experiência de favela. E aí são pessoas que não conseguem transpor para a mobilidade urbana esses direitos e esses acessos. Recentemente eu estive em Brasília participando de alguns diálogos e eu participei de um diálogo sobre inteligência artificial e como a inteligência artificial pode apoiar outros serviços públicos, e tem se pensado, mas sem muitos avanços, realmente na construção de um sistema único que dê conta de trazer esses dados das pessoas com deficiência e de fornecer a essas pessoas uma única porta que seria para facilitar o acesso dessas pessoas a direitos, incluindo a questão do transporte coletivo. Que eu sempre falo, o transporte coletivo não é transporte público, não é gratuito, é coletivo. Mas isso não avança. Então, enquanto isso, a gente precisa ir na NTT, mandar um e-mail para a companhia aérea, ir na Fundação Leão 13 para pegar o bilhete do metrô, ir na prefeitura para pegar o bilhete municipal. Imagina, por exemplo, uma criança que mora na Baixada Fluminense,
em Belford Roxo, ou seja, ela tem que ter o bilhete da Prefeitura de Belford Roxo, mas se ela precisar vir para o Rio, ela precisa ir na Fundação Leão 13, precisa vir para cá para algum tratamento, que alguns... Precisa ir ali em Bom Sucesso, no Centro Diagnóstico de Imagem, que é referência, né? Ou na Rede Sara, que é uma referência também em tratamentos terapêuticos. Essa pessoa precisa atravessar vários municípios. Então, a quantidade de bilhetes que essa pessoa precisa e todo o movimento que essa pessoa precisa fazer, a mãe, né? Que geralmente esse cuidado é atribuído à mãe, à mulher negra. Quantos processos essa mãe passa para poder ter esse direito do filho? E é o direito do filho, não é o direito dela. Porque, voltando para o termo atípico, né, são situações realmente tão atípicas, mas essa mãe, inclusive, não é incluída nesse bilhete de mobilidade, a não ser como acompanhante, naquela condição de acompanhante, mas ela não tem outros, não existe uma política que dê suporte à mobilidade dessa mãe também. Porque tem momentos que essa mãe precisa, inclusive, ir sozinha para resolver, para pegar um laudo, para pegar um documento, para dar entrada em algum procedimento, mas ela muitas vezes precisa carregar essa criança para poder garantir o direito dela de locomoção. E aí eu termino minha fala colocando isso, né, do quanto que é importante a gente se mobilizar enquanto sociedade para ter acesso a um sistema único que identifique essas famílias, que priorize as demandas por acesso à cidade, que possibilite, que facilite esse acesso a essa passagem pública, aí sim política pública, para que não seja tão penoso, tão indigno, porque é indigno, e tão custoso para essas famílias terem direito a se locomover. Tá? Obrigada. Obrigada, Esther. Que bom essa troca, né? Porque acho que você traz questões que são muito relevantes. É impactante pensar que um médico vai definir quais são os dias e quais são os deslocamentos possíveis para uma pessoa PCD, né? Ou para uma pessoa com alguma doença crônica. A gente tem ouvido isso, né? De que uma pessoa que tem doença, qualquer que seja a doença crônica, tem direito à gratuidade, mas que precisa consultar o médico emitir um parecer dizendo quantas viagens vão ser, ele tem direito ou ele tem demanda de serem feitas para ele ter acesso. Então, acho que essas reflexões elas são importantes, principalmente porque a própria lógica, né, de como se monta e de como se planeja, como se pensa a cidade, e a possibilidade, inclusive, de que pessoas PCDs, pessoas com qualquer demanda de deslocamento especial, ela tem a possibilidade de decidir sobre essas políticas. A gente sabe que tem uma lógica que é assomada ao capacitismo, ao classismo, inclusive, né, de quem é que ocupa os lugares privilegiados de decisão sobre a política urbana, né, pessoas negras que são excluídas da possibilidade de decisão e de inserção nesses espaços de poder, que tem as políticas produzidas que vão incidir diretamente sobre as suas próprias vidas, né? Então, esse espaço de troca ele é muito importante. A nossa perspectiva é conseguir fazer com que esse debate aqui ele seja um debate que seja replicado, né? Podcast, em vídeos, como é que a gente consegue fazer com que esses debates sejam replicados. Ontem a gente falava sobre a realidade, primeiro 13 de maio, né, sobre a falsa abolição, e quando a gente olha para a dimensão de pessoas atípicas, de pessoas PCD como um todo, a gente vê que tem uma lógica da cidade que está montada pela interdição. A política neoliberal ela produz essa lógica, né, que é de fazer com que as questões de saúde elas sejam relegadas à família. A família tem a obrigação de lidar com essas questões, que são questões de saúde pública que deveriam contar com respostas qualificadas do Estado, mesmo porque, né, a gente sabe que muitas vezes quem mais paga os impostos que produzem as políticas é a classe trabalhadora, né? A Sara Granima, que é uma professora
da Escola de Serviço Social da UFRJ, ela apresentou uma pesquisa sobre como é que o BPC, as aposentadorias, elas são fundamentais para gerar o capital financeiro e para fazer com que ele consiga se ampliar, se reificar. Então, essa discussão ela é muito importante. Como é que a gente abre espaço e começa a projetar a mobilidade e o direito à cidade, porque a gente está falando sobre acesso à liberdade. A gente é o Estado que tem nele todo um sinal sonoro que fica em frente ao Benjamin Constant, que na maioria das vezes não funciona. Isso condiciona não só as crianças que têm baixa visão ou que deficientes visuais, né, condicionam a não se deslocar pela cidade, né? E essa é uma realidade que a gente vê, e acho que o debate da economia do cuidado é muito importante, como você coloca, que esse é um debate que não se vê só quando a gente está tratando de pessoas PCDs. A gente sabe que ontem a Poliana falava sobre as remoções que foram que a prefeitura realiza, essa gestão, né, realiza desde o seu primeiro governo. Já foram mais de 63 mil pessoas removidas durante os governos do Eduardo Paes. E ela dizia, pegou um caso emblemático e falava, olha, essa pessoa aqui, ela não conseguiu matricular os filhos, e aí ela perdeu o Bolsa Família, então tem uma ampliação da vulnerabilidade, e ela não consegue, inclusive, tem a percepção da gratuidade para crianças que estão matriculadas no ensino básico, mas não tem a percepção de gratuidade. Mas não tem a percepção de gratuidade para os pais que precisam acompanhar essas crianças nas escolas. A gente tem vivido essa realidade cada vez mais, a dificuldade que os pais têm de matricular seus filhos próximos de casa. Tem ampliado o distanciamento, né? Então, é muito importante trazer essa reflexão e pensar, inclusive, como é que a gente qualifica isso como dado, porque a gente sabe que tem, na verdade, uma escassez de informação sobre essas questões, que são questões muito relevantes no planejamento da cidade, né? Eu cheguei há pouco tempo em Paracambi como subsecretária de transporte, e Paracambi vive com uma série de sinistros, porque tem uma RJ que atravessa a cidade, que é uma via principal da cidade. E não se produz indicadores sobre esses sinistros, sobre essa sinistralidade, né? A gente precisa, inclusive, conseguir avançar no sentido de entender que as violências que acontecem no deslocamento não são acidentes, porque como a gente já tem uma série de indicadores que demonstram isso é sistemático, né? A gente pensar que 32 mil pessoas, uma cidade de pequeno porte, uma cidade comparada a Paracambi e tantas outras cidades do país, são mortas anualmente, atropeladas pelo trânsito. E que se agravam essa realidade quando a gente vai falar de uma pessoa com baixa visão, de uma pessoa com deficiência auditiva, que não tem infraestrutura urbana para poder se deslocar no espaço. Isso fala diretamente sobre liberdade e dignidade. Então, muito importante sua fala, te agradecer por você estar aqui próximo, né, de uma perícia. A gente sabe, inclusive, que essa é uma realidade, né, principalmente com como a Previdência ela tem sido sucateada, tem sido disputada, né? A gente sabe que a realidade de dificultar o acesso a um direito, né, que é um direito que deveria, há muito tempo tem sido desmontado. Então, é muito importante a sua presença aqui, agradecer a sua presença. O Esther vai ter que sair, porque vai acompanhar o filho numa perícia. Agradecer muito. A gente segue fazendo esse debate, que é um debate tão fundamental. Vou passar agora para a Isabel, que vai também contribuir para esse debate que é tão importante. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Pode tirar uma foto antes de Bom, eu vou começar a minha fala. Primeiramente, assim,
agradecendo a Rafa, que saiu aqui, agradecendo a todos os presentes, todos, e dizendo que, assim, durante a apresentação da Clarice e da Gláucia? Esther. Ai, gente, perdão, Esther. Falou Esther agora. É, que acabou de sair. Que falha, que gato. Da Esther, eu fiquei refletindo sobre o que eu trouxe para falar e eu fiquei pensando assim, pode vir para parecer que vai ser repetitivo, mas eu espero que venha como algo que venha reforçar as ideias que foram trazidas, porque em muitos momentos do que eu pensei em falar, talvez já tenha sido, de alguma forma, dito, cada um à sua maneira. Então, eu começo, assim, de fato, trazendo uma reflexão simples, uma pergunta que é o meu ponto de partida. Quem planeja a cidade e para quem ela é pensada? Então, essa questão traz a gente, coloca a gente de frente a uma verdade que é uma verdade inconveniente, que é o fato de que as cidades elas não são neutras. Elas são, ao contrário, elas são o resultado de processos históricos, de decisões políticas, de disputas de poder e de imposições de interesses, que não necessariamente representam os interesses coletivos. Então, é nesse campo da mobilidade urbana, que é, de modo geral, o foco das minhas pesquisas dentro do urbanismo, que eu percebo que essa lógica de exclusão ela se manifesta muito evidente. A maneira como a gente se move, ou como a gente é, às vezes, impedido de transitar na cidade, define os nossos acessos a oportunidades, a serviços de saúde, como a Esther colocou, de educação, de cultura, de lazer, e, em última instância, o próprio exercício da cidadania. A cidade contemporânea, em grande medida, ela é uma cidade patriarcal, ela é uma cidade racional, funcionalista, fragmentada e perigosamente motorizada, prioriza os fluxos de veículos em detrimento das pessoas. Essa crítica, assim, que eu começo introduzindo a forma como o planejamento urbano é feito, esse pensamento hegemônico, hierárquico, eu também trago uma proposta, assim, eu não quero parecer utópica no final, mas, de certa forma, como Martin Luther King, I have a dream, né? Então, a gente tem que sonhar, eu tenho um sonho, então talvez no final do meu discurso pareça um pouco utópico, e eu acho que é isso, se a gente perder a capacidade de sonhar, a gente perde praticamente a capacidade de viver. Então, aqui, a luta por uma mobilidade justa é a luta por um outro modelo de cidade, e, em última análise, por um outro modelo de vida. Assim, no Capital, Marx tenta elucidar um paradoxo que é bem básico, que é de como o sistema de trocas de mercadoria com base na liberdade e na igualdade pode dar origem a um resultado caracterizado pela desigualdade e pela falta de liberdade. E, historicamente, o planejamento urbano, praticamente no mundo todo, mas principalmente nos países do capitalismo periférico, como é o nosso caso, ele tem sido conduzido por uma elite técnica e política, que é predominantemente masculina, branca, oriunda das classes sociais privilegiadas. E é essa homogeneidade nos espaços de decisão que resulta em uma visão de mundo particular que é imposta como uma única racionalidade possível. E a consequência mais perversa desse planejamento hegemônico é que ele não é plural e que ele faz com que a gente meio que naturalize as desigualdades. Então, dentro desse campo da mobilidade urbana e dessa evidência dessa lógica excludente, eu trouxe a contribuição de um autor que chama Manuel Herce. Ele tem um livro que chama Práticas de Mobilidade Urbana Contemporânea, Política e Projeto, onde ele coloca que o planejamento da mobilidade, historicamente, teve centrado na busca pela eficiência do sistema viário, como Clarice também colocou, da questão dos dados, da métrica, da eficiência, e mais à frente eu vou falar também da velocidade.
Então, essa abordagem, que é aparentemente técnica e objetiva, ela reduz a complexidade da vida urbana a uma questão de fluxos, velocidades, capacidade de via, e ela transforma a cidade em uma espécie de máquina de deslocamento. Então, esse autor nos convida a pensar a mobilidade não apenas como um deslocamento físico do ponto A para o ponto B, mas como uma prática que seja uma prática social fundamental, como um modelo de estar, de pertencer e de construir a cidade. Ele enfatiza que as decisões sobre o transporte e a mobilidade não são meramente técnicas, mas são éticas e políticas também. Que cada rota de ônibus que é decidida ou é implementada ou tirada de uma via, quando ela é negligenciada, ela reflete escolhas e também acabam beneficiando a uns ou sacrificando a outros, né? Então, essa técnica ela não deve ser dissociada dessa reflexão sobre justiça social, equidade, direitos, segurança, enfim. Então, superar esse paradigma da cidade-máquina exige da gente um certo deslocamento, como Clarice também colocou, é por isso que eu bem avisei. Exige um deslocamento do nosso foco, que é sair dessa eficiência dos fluxos para a experiência da vida humana, da escala das pessoas vivendo a cidade. E os sistemas de transporte, eles, de forma mais geral, foram concebidos como de uma prática feita para ser funcional para o homem, né, o homem trabalhador, que é o chefe da família, que faz o deslocamento da casa para o trabalho, e assim essa lógica é reproduzida nas pesquisas origem e destino, né? Então, ela reflete essa estrutura social. E mesmo com a crescente inserção das mulheres no mercado de trabalho, mesmo com na contemporaneidade a gente ter visto esse engajamento das minorias vulnerabilizadas, mas a cidade ainda continua sendo pensada para facilitar os fluxos produtivos e, estritamente, os fluxos de capital, né, para continuar funcionando aí essa engrenagem do sistema capitalista. Então, as consequências diretas dessa visão andocêntrica, que é um termo muito usado por uma arquiteta urbanista argentina que chama Ana Falú, é a completa ignorância e desvalorização dos movimentos fragmentados, polinucleares e muitas vezes imprevisíveis que caracteriza o cotidiano da maioria das mulheres e de outros sujeitos que são responsáveis por esse trabalho do cuidado. O cuidado de levar os filhos à escola, o cuidado de ir no posto de saúde, o cuidado que já foi falado aqui de diversas maneiras, que, de modo geral, fica como uma responsabilidade feminina, ele é ignorado pelas pesquisas origem e destino, pelos modelos de simulação de tráfego e também pelas políticas públicas, principalmente porque... Não vou perder o foco aqui. Então, essa arquiteta que eu citei antes, a Ana Falú, ela argumenta que os tempos e os espaços do cuidado, essas atividades que são absolutamente essenciais para a sustentação da vida, foram sistematicamente invisibilizados e desvalorizados no planejamento urbano. E não se trata de uma cidade, de uma simples omissão técnica, mas de uma profunda questão política e cultural. A ironia trágica é que são precisamente esses deslocamentos das pessoas invisibilizadas que mantêm a cidade viva. Sem esse trabalho do cuidado, que é realizado majoritariamente pelas mulheres, as mulheres em situação de vulnerabilidade, as mulheres pretas e periféricas, da periferia, sem esse trabalho, a máquina produtiva da cidade entraria em colapso. Então, essa mobilidade do cuidado se refere a todos os deslocamentos realizados com o objetivo de garantir a manutenção do bem-estar e da vida familiar e comunitária. Esses deslocamentos têm características muito particulares, que se distinguem, eles são muito diferentes do deslocamento tradicionalmente utilizado no planejamento urbano, nas pesquisas origem e destino, casa-trabalho.
Eles são deslocamentos com trajeto mais curto, com viagens mais numerosas, que também reforça o que a Esté falou, da questão de, às vezes, ela precisar levar o filho para fazer o deslocamento, porque ela não tem a gratuidade, e, às vezes, ela precisa ir numa farmácia, precisa marcar uma consulta, e isso fica muito evidente, como, de modo geral, as mulheres são prejudicadas nesse sentido, porque elas precisam usar transporte público em trechos curtos, transporte de crianças, às vezes tem uma mãe que empurra um carrinho de bebê, são deslocamentos muito prejudicados pela lógica que é imposta atualmente, né? Eles estão numa condição muito frágil ali da vida. Então, apesar dessa centralidade para o funcionamento da sociedade, a mobilidade é sistematicamente desvalorizada, porque dentro dessa lógica capitalista e produtiva, esse trabalho do cuidado é improdutivo, né? Visto não é produtivo no sentido de gerar lucro e de ter valor de troca. Então, esse desprezo pelo trabalho aqui citado do cuidado acaba pesando, onerando sobre essas pessoas que eu já citei, que são as pessoas mais vulneráveis dentro da sociedade, que não participam das decisões do poder público e das decisões sobre o planejamento urbano, que são penalizadas por um sistema de transporte que é caro, que é ineficiente, que é desconfortável e ainda por cima é inseguro para as mulheres. Tem uma discussão que a Hermínia Maricato traz no Impasse da Política Urbana no Brasil, que ela aponta como as cidades brasileiras, na contemporaneidade, elas foram moldadas para o uso do automóvel. Essa priorização não é uma coisa assim natural, inevitável. É resultado mesmo dessa forma como as políticas públicas são pensadas, que favorecem esse modo individual e motorizado de transporte. Então, a gente observa um investimento massivo em grandes obras viárias. Rafa falou, acho que ontem, do anel, né, de Campo. E eu acho que em todas as metrópoles, eu sou de Salvador, não expliquei isso, mas assim tem macroprojetos, megaprojetos de infraestrutura que não correspondem com as necessidades das pessoas, na verdade, correspondem com as necessidades das pessoas que usam o automóvel motorizado para terem mais velocidade nos seus deslocamentos. Velocidade essa que também é uma característica da valorização valorizada pelo capitalismo, né? Então, assim, existe essa precarização da mobilidade para uma grande maioria da população, e além dessas barreiras físicas, dos custos financeiros, do tempo, tem também uma dimensão subjetiva que molda essa mobilidade das mulheres, que é o medo. O medo da violência no transporte público, o medo do assédio nos ônibus e metrôs, o medo das ruas escuras, o medo de todas essas situações que a gente vive no cotidiano urbano, que, no final das contas, essa geógrafa que se chama Gillian Rose, ela fala não sei se eu falei o nome corretamente, mas ela fala dessa geografia do medo, ela diz que é como se houvesse um toque de recolher invisível, que não é oficializado, mas que a gente sabe é internalizado e que limita o nosso acesso pleno à cidade, né? Então, ela limita o acesso pleno e, consequentemente, todas as oportunidades que a cidade poderia oferecer. Então, planejar a mobilidade urbana com a perspectiva de gênero exige incorporar essa dimensão subjetiva da segurança, e isso pode ser resolvido de diversas formas, mas não necessariamente com pensar a segurança também como a gente pensa a segurança pública, como investir em policiamento. Isso pode ser feito de diversas maneiras, com a qualificação do espaço público, né, com iluminação pública, com calçadas largas, sem impedimentos, barreiras físicas, com comércio local ativo, com fachadas ativas, com muitas coisas que às vezes a gente importa daquele modelo de DOTS, que é interessante, desenvolvimento orientado, para o transporte orientado para o desenvolvimento sustentável, que é interessante, mas que a gente precisa também ajustar as nossas realidades, mas que
de certa forma, traz essa perspectiva de trazer os olhos para a rua, de tornar a rua um espaço mais atrativo, que é bem o que a Jane Jacobs também coloca. Então, a partir dessa fragmentação de a gente pensar que a política de mobilidade está num campo, a política de segurança pública em outro, a educação, a habitação, cada uma em sua caixinha, essa falta de integração e essa fragmentação, ela traz uma lógica de intervenção que muitas vezes ela afasta as pessoas do diálogo, os próprios planejadores internamente, se já tem um problema no planejamento, esse é mais um problema do planejamento. E essa questão do cuidado, da circulação das mulheres, que é por natureza essa atividade intersetorial, como, mais uma vez vou reforçar, que a Esté falou, da saúde, da educação, ela torna-se um fardo exaustivo nesse contexto de fragmentação. As mulheres, que são essas principais provedoras do cuidado, são forçadas são forçadas a navegar por essa teia desarticulada de serviços e equipamentos públicos, perdendo tempo, energia e recursos em um esforço hercúleo para dar conta de todas as demandas. Então, superar essa fragmentação exige uma mudança radical na forma de como as políticas públicas são concebidas e implementadas. A gente precisa adotar uma visão mais integrada do território, que reconheça essas interconexões entre as diferentes dimensões da vida urbana. E aí entra uma pauta que me é muito cara, que é o custo da tarifa do transporte, e como ele emerge como um dos obstáculos mais concretos e imediatos ao exercício do pleno direito de ir e vir, especialmente para as populações de baixa renda. Então, nesse contexto de salários baixos, desemprego, informalidade, o valor da passagem de ônibus do metrô, que subiu recentemente, inclusive, pode representar uma parcela significativa do orçamento familiar para muita gente e limita a capacidade de deslocamento e acesso a oportunidades. Então, pensar em políticas como tarifa zero para o transporte público, ou ao menos tarifas de subsídios eficientes, né, que não sejam assim tão de você ter que fazer esse esforço hercúleo para conseguir ter acesso, que essa tarifa zero surja como uma estratégia concreta e poderosa de promoção da justiça social e da justiça de gênero. A tarifa zero já vem sendo experimentada em diversas cidades ao redor do mundo e em uma centena de cidades aqui no Brasil. 133, obrigada, Rafa. E propõe que o transporte é um serviço essencial. Como eu estou falando desde o começo da minha fala, eu acho que o transporte é responsável por costurar, por alinhavar todas as políticas. Sem transporte, sem movimento, né? A vida é movimento. Então, para a gente viver, a gente precisa se deslocar. Quase que 100% dos casos das pessoas vivas, né? Então, esses benefícios potenciais da tarifa zero são imensos, que é como o aumento do acesso da população de baixa renda a emprego, serviços de lazer. Além disso, reduz a quantidade de veículos nas ruas, e essa redução das quantidades de veículos também, consequentemente, vai reduzir a poluição, vai reduzir os congestionamentos, vai reduzir o uso do combustível fóssil, né? E também, nos lugares onde essa política foi implementada, de modo geral, ela traz uma dinamização da economia também, porque se reduz o orçamento, então a pessoa tem uma folga financeira até para fazer a circulação econômica na cidade. Então, essa transformação radical das nossas cidades na direção de modelos mais justos, inclusivos, sensíveis às necessidades de todos os habitantes, passa, inevitavelmente, pela democratização dos espaços de decisão e de planejamento. Foi como eu comecei falando, assim. Esse planejamento não pode mais ser feito, não deve ser feito de cima para baixo.
essa ausência de diversidade nos quadros técnicos e políticos não é um detalhe menor. Ela tem consequências diretas na formulação das políticas que acabam sendo cegas para as desigualdades. Então, quando as experiências, as perspectivas e os saberes de vastos fragmentos da população não estão presentes na mesa de decisão, as soluções propostas tendem a reproduzir os mesmos vícios e exclusões do passado. As perguntas que se fazem, as prioridades que estabelecem, os dados que são coletados, eles estão todos influenciados pelo lugar social de quem detém o poder de definir as agendas. Então, como Jane Jacobs já falava também há décadas, a cidade tem essa capacidade de prover algo para todos, mas apenas e somente quando elas são criadas por todos. E essa frase carrega uma sabedoria profunda e interessante, que uma cidade verdadeiramente democrática e inclusiva, ela não pode ser fruto de um planejamento tecnocrático e verticalizado, imposto de cima para baixo. Ela precisa ser co-criada em um processo contínuo de diálogo, negociação e participação ativa de todos os seus habitantes, com múltiplas vozes, saberes e experiências. Isso exige um esforço consciente para deslocar o olhar, mais uma vez também retomando aqui, estou repetindo, falei no início, né? O deslocamento do olhar, que a Clarice já bateu na tecla, as coisas que a Esté bateu, então é um reforço aqui tudo que eu trouxe. De deslocar esse olhar que a gente está lá no alto do viaduto, olhando de cima para baixo, essa perspectiva panorâmica do planejador tradicional, de olhar para o chão da calçada, olhar para a vivência concreta e cotidiana de quem caminha, de quem espera o ônibus, de quem empurra um carrinho de bebê, de quem sente na pele as dificuldades e as potencialidades do espaço urbano. É preciso valorizar o conhecimento que emana da experiência vivida, o saber das ruas, né? E integrar essa perspectiva aos processos de planejamento. Então, por fim, assim, para amarrar o discurso, eu trouxe aquela perspectiva do bem viver, que me é muito cara, do Alberto Acosta, e que, na busca por alternativas à lógica predatória e excludente que molda grande parte do urbanismo contemporâneo, ele serve como uma fonte de inspiração, que está enraizado nas cosmovisões dos povos indígenas andinos, né? Não é uma receita pronta, nem um modelo que a gente possa trazer e copiar, como a gente faz em muitos casos aí de modelos de planejamento, inclusive planejamento estratégico, planejamento, enfim, não vem a fala, mas é isso. E o bem viver é um convite para a gente romper com o paradigma hegemônico, que se baseia na acumulação ilimitada do capital, para pensar esse paradigma, né, que também é voltado para a exploração desenfreada da natureza, que a gente não separa a natureza do homem, mas para um paradigma que seja uma cosmovisão de mundos centrados na harmonia entre os seres humanos, na harmonia com a natureza, na harmonia com nós mesmos. E uma filosofia que valorize o comunitário sobre o individual, a reciprocidade sobre a competição, a complementariedade sobre a dominação, a suficiência sobre o excesso, a dignidade coletiva sobre o enriquecimento de poucos. Então, quando a gente transporta esses princípios para o campo do urbanismo, o bem viver exige a construção de um novo pacto, um novo pacto com o território, um novo pacto que seja diferente do que tem sido orientado à expansão urbana no capitalismo. Então, relacionar esse bem viver com a mobilidade urbana tem a ver com pensar essa segurança dos pedestres, dos ciclistas, a arborização das vias, a criação de espaços de convivência ao longo dos trajetos, a redução da dependência do automóvel individual. E seria uma cidade onde esse direito de ir e vir seja garantido para todos, de forma acessível, prazerosa, em harmonia com o meio ambiente. Então, é um desafio a gente imaginar e construir cidades que sejam não apenas funcionais, dentro dessa lógica racional funcionalista, mas que também tenham um pouco de poética, que não sejam apenas eficientes, mas que também sejam afetivas, que não apenas sejam máquinas de produção, mas sejam espaços coletivos, onde a vida floresça em sua plenitude
e todos os seres tenham o sagrado direito à vida e à dignidade, né? Então, esse é um horizonte civilizatório que nos convoca a uma transformação ética, política e cultural. Eu tinha um pouco mais de coisas para falar, mas eu acho que vou finalizar aqui, que é pensar isso, que o caminho é longo e complexo, mas que a gente não está só. Que eu tenho a honra de compartilhar essas reflexões aqui e que isso não nasce precisamente da certeza de que elas ecoam e se somam. Isso nasce da certeza de que isso se soma em inúmeras vozes de lutas. E a gente vai tecendo, né, aqui, costurando e buscando caminhos que plantem sementes para um futuro mais justo. Então, que a gente possa caminhar com o cuidado atento, a escuta generosa e a coragem indomável na direção dessas cidades mais justas, mais lentas, no sentido de mais humanas, mais verdes, mais seguras, mais acolhedoras e vibrantes. Cidades onde esse direito de ir e vir seja plenamente realizado e onde o direito ao mundo comum, onde caibam muitos mundos e onde a vida, onde a plenitude seja sempre a medida de todas as coisas. Eu agradeço. Obrigada, Bel. Não, eu acho que alguém tem alguma questão para colocar? Alguém quer colocar alguma questão? A Bel traz elementos, acho que fortalece o que a Clarice, o que a Esther coloca. Fiquei pensando, inclusive, que a Esther ela traz um elemento sobre banco de dados, né? Banco de dados públicos, como é que se utiliza da inteligência artificial para produzir esses bancos de dados. E, objetivamente, a gente tem o CAD único, né? Que deveria ser esse espaço de fomento e de inscrição lá das informações que dão conta da realidade da sociedade, né? Então, na verdade, não é uma demanda de produção de novos mecanismos, é uma demanda de entendimento, de convencimento de que mapear essas realidades são necessárias para a promoção de liberdade, para a efetivação da democracia. Tem dados aqui que apontam que 1/3 da população ela tem algum grau de deficiência. E você considerar que essas pessoas elas são de diversas formas excluídas da possibilidade de usufruto da sua liberdade, né, por uma série de questões, por decisões políticas, pela falta de mapeamento, é algo muito brutal, né? Então, é muito importante pensar como é que quais são as agendas, a própria dimensão da gratuidade, né? A gente está falando, Bel traz a importância sobre soluções como a tarifa zero, que já é uma realidade no Brasil em 133 cidades. Se falou aqui sobre a importância de redução de velocidades, principalmente em vias escolares, por exemplo, né, em trajetos, em experiências no Brasil também, acho que Barueri é uma cidade que tem essa experiência de vias com trânsito zero, né? Os lugares onde se alocam equipamentos de educação, onde se tem a circulação massiva de pedestres, de estudantes, não tem trânsito para automóvel. Então, pensar essas soluções, elas são muito importantes e conseguir qualificar essas soluções e espraiar essas soluções para diferentes cidades. A gente sabe que a gente está aqui num lugar privilegiado, né, na cidade do Rio, no centro, nessa centralidade para fazer esse debate, mas tem uma dificuldade, inclusive, de como esses debates, essas soluções alcançam cidades menores, né? E principalmente quando a gente olha para a região metropolitana do Rio de Janeiro, alcança cidades que são reconhecidas como cidades dormitórios, que têm a possibilidade, inclusive, de se desenvolverem, se estabelece uma política de mobilidade eficiente. A gente vê que os espaços públicos eles são muito beneficiados por infraestrutura de transporte. Eu sempre falo que a Tijuca é um exemplo paradigmático disso. 4 estações de metrô fizeram da Tijuca, fizeram com que a Tijuca se valorizasse de certa forma, tivesse oportunidades ali de uma diversidade de oportunidades de emprego, a própria e a especulação imobiliária, infelizmente, é um indicador, inclusive, de sucesso, né? Como é que a Tijuca conseguiu se igualar e às vezes ultrapassar a especulação imobiliária de territórios que são mais abastados, como territórios que estão localizados na Zona Sul. Então, acho que é muito importante pensar essas dimensões. Vou repassar aqui a palavra
para as conclusões finais, mas pensar como é que a gente organiza e qualifica essas informações, como é que a gente produz uma agenda, que é isso, gratuidade, né? Você perdeu 1/4 do ano para conseguir um cartão de gratuidade, esses deslocamentos que se faz de forma massiva para conseguir diferentes acessos ali a algo que deveria ser garantido como direito. Nós não temos no Brasil uma lei de gratuidade que unifique, que estabeleça parâmetros muito bem definidos sobre quem é o beneficiário, quais são os mecanismos, e por isso essa via crucis, né, de pedir gratuidade para a Supervia, pedir gratuidade para o Metrô Rio, pedir gratuidade para as empresas de ônibus, enfim. Então, acho que esses são indicativos de como a gente avança, e de como a gente avança num debate, que é um debate que tem sido feito nacionalmente, né? A gente fala sobre a tarifa zero é uma das grandes bandeiras de quem pensa a mobilidade, quem milita pela mobilidade, assim como a redução de velocidades, né, que são responsáveis por violência sistemática no trânsito, a própria dimensão de segurança cidadã que a Bel trouxe, né, que não se faz só com policiamento, e às vezes nem se faz com policiamento, porque aqui o Rio de Janeiro é também exemplo paradigmático de como que a militarização da cidade ela produz ainda mais violência, mas como é que a gente pensa nessas questões que são questões muito relevantes, né, para apresentar uma agenda de reivindicação e de visibilização sobre essas demandas que são demandas históricas, que são demandas de liberdade, porque quando a gente fala, né, de mobilidade, a gente está falando sobre acesso a um conjunto de outros direitos que não são garantidos pela interdição que se faz nas cidades. Então, é muito importante a gente conseguir se atentar e produzir essa agenda que consiga atrelar tarifa zero, consiga atrelar o debate de redução de velocidades a essas demandas que são marcantes, como uma produção, uma aprovação de uma lei de gratuidade, que, se eu não me engano, Clarice pode até me ajudar nisso, se eu não me engano, não está nem incluso, inclusive na proposta que a gente fez de um sistema único de mobilidade pela coalizão 000. Então, como é que conseguir fazer esses debates, propiciar esse debate, ajuda a gente a trazer outros elementos que são fundamentais. Outra questão que eu acho que foi importante ter colocado aqui, a gente está fazendo esse debate de mobilidade no contexto da COP30, né? Esse é um debate muito importante. Saiu ontem uma notícia de que uma série de, acho que 60 empresas estão estabelecendo metas para redução de emissões no transporte rodoviário. Na verdade, esse é uma política que é beneficiada por um montante de recurso grande, mas que é muito pouco discutido a partir dessas demandas que a gente está colocando aqui. Como é que a gente consegue trazer para as reflexões e trazer para esse debate outras dimensões que, antes de sentar nessa mesa, eu não tinha ideia, né? Desses estudos, por exemplo, que demonstram que o ambiente é determinante para a ampliação da população que é hoje acometida por autismo, né? Como é que as questões ambientais elas são determinantes para o adoecimento da população e para o surgimento e agravamento de uma série de acometimentos que hoje impactam a população, principalmente a população mais pobre. Então, vou passar de novo a fala para a Clarice, para finalizar, e agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês de fazer esse debate. A gente, mesmo com o que tem acontecido essa semana, né, nas operações, a gente achou importante manter esse ciclo de debate, de formação, porque acho que são debates urgentes, é emblemático a gente estar fazendo isso nesse contexto, porque a gente precisa conseguir avançar e estabelecer de forma urgente essas agendas e circular essas agendas. Bom, obrigada, Rafa. Queria só fazer uma conclusão aqui da minha parte, né? Eu acho que tem muita coisa muito semelhante, né, que a gente pensa e estuda e que estão muito relacionadas com o contexto que a Esther traz, né? Que acho que parte assim de uma discussão mais ampla que questiona o marco epistêmico das discussões, né? De onde é que a gente parte e quais são de fato
as dimensões aí éticas, políticas e teórico-metodológicas que definem, né, a forma de planejamento urbano, a forma do planejamento da mobilidade e aí, por consequência, as políticas, né, os planos, os investimentos, o que acontece de fato no rés no chão, né, como que o investimento deságua nas cidades. Acho que esse questionamento mais amplo ele está acontecendo. Então a gente está disputando, né, esse marco e acho que isso é fundamental. A gente precisa sair de fato de um entendimento de ajustes marginais, uma abordagem assim reformista, né? Vamos ajeitar a mobilidade para que ela continue funcionando para a cidade produtiva, para a exploração contínua, desenfreada, a exploração, inclusive, das vidas, né, dos corpos e territórios. Né? Então, acho que essa discussão mais ampla ela é fundamental e ela precisa definir, eu acho, a nossa pauta. Né? A gente quer disputar os pressupostos que, de fato, definem a nossa linha de pensamento e onde é que a gente vai priorizar os nossos esforços. Acho que a gente precisa, sim, trazer dados, trazer, né, indicadores, inclusive falando pelo ITDP, a gente trabalha muito nessa linha, mas entendendo que a gente precisa também questionar os métodos de pensamento, né, o que significa também as formas de pesquisar, também o que a gente valoriza enquanto pesquisa, né, também a forma como a gente, às vezes, supervaloriza, eu acho, dá alguns dados em detrimento de outros. Né? Então, acho que tem uma discussão também de uma disputa pelos métodos assim, da política pública, né? Do fazer política pública. E como é que a gente consegue, então, enfatizar a vida cotidiana? Acho que é isso. Acho que quando a gente ouve a Esther, me fez até pensar no caso de Bogotá, que nos últimos anos, com o plano de ordenamento territorial, estabeleceu as manzanas de cuidado. Né? Então, são quarteirões onde congregam, enfim, vários equipamentos e serviços de cuidado com pessoas, para pessoas com deficiência, para crianças, todas as atividades relacionadas com cuidado, também com atividades para mulheres. Né? Então, enquanto o seu filho está ali na creche, você pode também estar numa aula de alongamento, numa aula de yoga, ou numa psicóloga, ou então, enfim, congrega aí atividades de cuidado, inclusive com as pessoas cuidadoras, super interessante. As manzanas de cuidado surgiram de uma demanda das mulheres ligadas com das mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência. Né? Então, ali em Bogotá, exatamente, são essas famílias que começam a questionar o poder público e falar, olha, a gente não está tendo o cuidado suficiente e nem a infraestrutura suficiente para oferecer esse cuidado, para cuidar. Né? E aí surge toda uma política urbana, então acho que tem um aspecto bem interessante nesse plano de ordenamento territorial de Bogotá, que foi lançado há poucos anos pela então prefeita, que é exatamente o cuidado como eixo estruturante. Então, acho bem interessante, algo que nos mostra como a experiência cotidiana, né, das famílias que estão ali diariamente, como a Esther, né, conta que tentando dar conta de todas essas tarefas, na verdade parece uma gincana, né? É uma vida que parece uma gincana. Se para todos já é uma gincana, imagina para quem está nesse lugar, né? Então são essas demandas que conseguem definir uma política urbana. Acho algo interessante, como, né, a valorização da vida cotidiana, mas entendendo também que a gente está lidando com um contexto neoliberal, de responsabilização, que ela também coloca isso de forma muito interessante, né? Uma crescente responsabilização das famílias. Então, são as famílias quem precisam dar conta, né, de serviços e de cuidados que, na verdade, deveriam estar sendo garantidos pelo poder público, pelo Estado. Então, a gente tem aí um contexto se aqui no Brasil a gente, há muito tempo, né,
tem aí uma diminuição das políticas públicas, né, de cuidado e de apoio à vida, isso cada vez é maior e cada vez mais a gente responsabiliza a família. Então, acho isso algo muito sério, porque quem na família é responsável são as mulheres, e na maior parte das vezes as mulheres negras, então é uma responsabilização ainda maior. Não à toa o tema da sobrecarga de trabalho por parte das mulheres, atualmente, ela é tão grande, né? Assim, é um tema que tem estado tanto em discussão. Então, acho que entender esse contexto, entender esse limite é importante, o limite dado pelo próprio sistema neoliberal, né? E aí eu acho que, só para finalizar aqui, conectando com que eu acho que a própria Rafa fala isso várias vezes, né? Mas a Isabel também, a gente entender algumas lutas no campo da mobilidade como lutas de fronteira mesmo, né? Anticapitalista. Então, a gente lutar por sistemas de transportes ativos, né? A mobilidade a pé, a mobilidade por bicicleta, com segurança, com conforto, a gente lutar pela tarifa zero, né? A gente lutar pela questão da diminuição da velocidade, a gente lutar por diversas melhorias que precisam acontecer no transporte público de um modo geral, né? A gente lutar pelo acesso ao transporte limpo, né? Tô colocando aqui limpo, mas, enfim, de zero carbono, de baixo carbono. São lutas de fronteira fundamentais atualmente. Essa cientista política Nancy Fraser fala bastante sobre isso, né? Sobre a luta anticapitalista. Ela não está somente ali no centro do que se entende enquanto luta, do ponto de vista marxista, mas ela também está na fronteira. E ela está na fronteira quando a gente discute, quando a gente disputa, né, o cuidado como sendo um espaço fundamental, enfim, para centrar, para estruturar as nossas discussões, e acho que a mobilidade está aí, junto com o cuidado, de forma bastante importante. Não a mobilidade do cuidado enquanto algo que vai garantir que a mulher consiga dar conta de todo esse trabalho, né? Mas enquanto um espaço aí de discussão, disputa, redistribuição, né? Uma discussão, inclusive ética, sobre corresponsabilização, redistribuição de trabalho, redistribuição de responsabilidades. Então, eu vejo aí algumas agendas do transporte, como as motivadas aí, mobilizadas pela coalizão 000, né? Tarifa zero, zero mortes, zero emissões, como agendas que nos ajudam aí nessas lutas de fronteira, e é aí que eu tenho estado mais interessada, assim, em entender como que a mobilidade do cuidado, junto com essas agendas no transporte, nos ajudam a repensar a forma de se estar e a chegar aí a nossa ideia do bem viver, que eu acho que é uma ideia bastante potente também. Obrigada. Eu vou tentar ser breve, acho que a gente já falou bastante, mas sempre tem muito para se discutir desse tema. Então, eu acho que eu vou fazer uma pequena reflexão sobre o meu envolvimento com as questões de transporte. Em 2003, em Salvador, teve uma manifestação que foi precursora de 2013. Eu era estudante secundarista e eu fui para as ruas para a Revolta do Buzu. Então, assim, eu queria meio que contextualizar que a gente tem no Brasil leis, né? Em 2001 foi estabelecido o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257. Em 2012, antes das manifestações de 2013, nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 2587. A gente tem toda a questão burocrática desenhada. Mas, na prática, a teoria é outra, né? Então, assim, mesmo em gestões progressistas, a gente encontra desafios muito grandes para a gente conseguir implementar essa coisa que eu chamei até de um pouco utopia. Eu pesquisei no meu mestrado um projeto de ponte que tem a mesma escala da ponte Rio-Niterói e que está localizada na Baía de Todos os Santos. E é um desses macroprojetos de sistema viário
que eu poderia passar horas aqui problematizando, mas, em síntese, é dizer que, ainda com todas as diretrizes que determinam que a gente precisa pensar na mobilidade ativa, que a gente precisa priorizar esse tipo de mobilidade em detrimento do automóvel, que pensar as cidades para todos, o direito à cidade, a democracia, ainda assim, a gente esbarra no entrave político que é muito difícil, e a gente precisa ter coragem mesmo, e sonhar mesmo, e ir para cima mesmo, para tentar, de certa forma, resolver. Então, esse projeto é um projeto que tem um grande impacto ambiental, que tem traz para a metrópole de Salvador, tentando comparar assim com o Rio, não dá para comparar, porque são contextos completamente distintos, contextos históricos, políticos, mas essa expansão da metrópole, que de certa forma é muito interessante para o sistema capitalista, que coloca lá nas periferias aqueles que eles não querem nas áreas privilegiadas, que são as áreas que a especulação imobiliária está ali, nas áreas centrais, e reforça esse modelo de exclusão. Então, eu penso que esse projeto da ponte que eu pesquisei pode expandir a metrópole para ficar semelhante como aqui no Rio de Janeiro, que tem São Gonçalo lá do outro lado, e que exclui da cidade formal uma boa parcela da população, que traz impactos negativos para o meio ambiente e que tem inúmeros processos sendo respondidos pelo Ministério Público, por ambientalistas. A gente está aqui numa mesa que também traz esse contexto da COP30, né? Então, não vamos muito separar do meio ambiente a questão aí que eu queria só amarrar isso, que, mesmo contudo, todavia, entretanto, a gente ainda tem muito para tentar e conseguir mudar essa realidade. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui ser muito objetiva. Gente, agradecer muito vocês. Acho que foi muito rico esse debate aqui. Esther mandou uma mensagem dizendo que o sistema do INSS está fora do ar. Então, o que aconteceu? Ela chegou lá e perdeu o que ela estava esperando desde setembro, essa agenda. Ela colocou aqui, incrível como não há um sistema de hold office que atualize os dados, né? Então, enfim, a gente encerra com isso, a gente segue fazendo esse diálogo. Acho que foi muito importante essa mesa, né? É muito importante produzir debates desse modo intersetorial, interdisciplinar, que também consiga trazer as dimensões de como o gênero impacta na produção da cidade, como é que a gente sabe que é uma construção, o gênero em si é uma construção social que define lugares e define a forma como corpos distintos experienciam os espaços. Então, fica o convite para continuarem seguindo a gente, @Observatório dos Trens. A gente vai organizar todo o conteúdo desses debates aqui para compartilhar, para ficar fácil o acesso. E é muito importante também pensar como é que a gente caminha, né? Acho que fazer esse debate na universidade, nesse espaço aqui, é muito importante, porque como é que a gente casa a vida concreta e real, que vocês duas colocaram, né? Como é que isso precisa ser a dimensão e a base da produção e do planejamento urbano. Casar a vida concreta com o planejamento é demanda de concretização de princípios democráticos, de concretização do direito essencial, que é o direito à vida e à liberdade. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer quem está assistindo a gente online e quem se deslocou até aqui para poder participar desse debate. Obrigada, gente.